E recentemente chegou na Netflix um novo filme e um novo documentário chamado O Enfermeiro da Noite. Não sei se vocês já chegaram a ver. Na verdade eu já assisti os dois, né, o filme e o documentário essa semana, e eu confesso pra vocês que é bem chocante. E então eu resolvi vir aqui contar essa história pra vocês, inclusive já tem um livro escrito pelo Charles Graeber contando tudo o que ocorreu na época dos fatos. E eu tenho certeza que essa história também vai despertar a sua curiosidade. Muito prazer, eu sou o Doni, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal, e se você tá chegando aqui agora, já se inscreve aqui no canal, aproveita e deixa um gostei nesse vídeo que ajuda pra caramba e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Enfermeiro da Noite estreou recentemente na Netflix e já ficou no top 10 dos vídeos mais assistidos por algumas semanas. E vai contar a história real de um serial killer que trabalhou como enfermeiro em algum dos hospitais por onde ele passou. E acabou se tornando um dos casos mais famosos de assassinatos em série dos Estados Unidos. A história se passa no ano de 2003 e nós somos apresentados a Amy Loughran, que é uma pessoa aparentemente normal. Apesar de ter um grave problema de saúde, está muitas vezes entre a vida e a morte devido a um seríssimo problema no coração. Amy é uma enfermeira de UTI e trabalha em um hospital de Nova Jersey, o Somerset Memorial Center. E por conta da sua atual condição de saúde, ela precisa trabalhar muitas vezes na marra, justamente para não correr o risco de perder o seu emprego e não ter condições de cuidar das suas duas filhas, já que a Amy é uma mãe solo. Na verdade, para Amy conseguir uma licença médica remunerada, ela ainda precisa esperar 4 meses, que é o tempo de carência desse benefício médico. E é por isso que ela mantém a sua real condição de saúde em segredo até que passe esses 4 meses, ela consiga fazer a cirurgia e consiga a licença médica remunerada. Até que em um determinado dia ela descobre que o hospital ali que ela trabalha contratou um enfermeiro novo para trabalhar à noite no mesmo turno que ela. Charles Cullen era um cara muito simpático e atencioso e logo de cara já se adapta ali ao novo trabalho no hospital. O que vem a ser um grande alívio para Amy, já que por conta da sua atual condição de saúde, qualquer tipo de ajuda seria muito bem-vinda naquele momento. O que ela não imaginava é que ali seria o começo de um pesadelo para ela, para muitos pacientes e para o hospital. Justamente por ser essa pessoa diferente e atenciosa, Charles e Amy se tornam amigos muito rápido. Ainda mais depois que o Charles descobre sobre a doença da Amy e promete ajudar ela ali cuidando dos pacientes dela, cuidando dela até que ela consiga a licença médica. E a amizade dos dois só aumenta nesse período. Eles acabam passando muito tempo juntos, inclusive comem juntos ali durante os intervalos de trabalho. A essa altura, Charles passa também a frequentar a casa da Amy e até mesmo ajudar ali as filhas delas nas tarefas de casa. Ou seja, eles se tornam melhores amigos, com um sempre ajudando o outro ali em todos os momentos. Inclusive, Charles Cullen se torna uma das pessoas mais queridas ali no hospital, saindo até mesmo nas capas de revista como o rosto do Hospital Somerset. Uma tremenda ironia, pra falar a verdade, né? E por todo esse comportamento a gente percebe que Charles Cullen seria a última pessoa de quem a gente desconfiaria de alguma coisa. Quando alguns pacientes começam a morrer de uma forma muito estranha ali no hospital e muitos deles já com um quadro de saúde estável e apresentando melhoras, isso de certa forma liga um alerta na cabeça das pessoas que trabalham ali, até mesmo dos gestores do hospital. Por que isso estaria acontecendo? Qual era o motivo dessas mortes misteriosas? Então o hospital começa uma investigação interna para descobrir o real motivo dessas mortes. E começam a descobrir através de exames nessas pessoas que todas elas têm algo em comum: 2 medicamentos em altas doses na corrente sanguínea delas. Para o hospital, aquilo podia significar um erro enorme na dosagem dos medicamentos ou até mesmo do próprio laboratório que fez os exames. E por se tratar de um hospital particular, se aquilo chegasse até o ouvido de alguém, poderiam ocorrer inúmeros processos, perderiam clientes, ou seja, eles perderiam o dinheiro que é o que mantém o hospital em pé. E então o hospital avisa a polícia e os investigadores sobre o que está acontecendo ali, a fim de que eles tomem conta, né, dessa situação, encontrem o erro para que o hospital não seja responsabilizado e assim eles não correrem o risco de perder tudo aquilo que eu falei anteriormente. O problema é que o hospital não entrega ali para a polícia o nome dos pacientes que sofreram com esses erros e nem os exames específicos de cada um. Na verdade, o que eles entregam para a polícia é somente um documento jurídico ali do hospital, o que acaba não ajudando em muita coisa, mas faz com que os investigadores comecem a desconfiar de algo proposital. Porque o hospital estaria agindo dessa forma, tentando esconder algo? Com as investigações em andamento, por algum motivo os investigadores acabam encontrando o nome do Charles Cullen em um documento fornecido ali pelo hospital e resolvem começar a investigar também os próprios funcionários que trabalham ali no hospital, começando pelo Charles Cullen. Quando os investigadores começam a pesquisar ali os antecedentes do Charles, eles acabam encontrando 2 ocorrências no nome dele, uma por dirigir alcoolizado e outra por perturbação de sossego. Até que um dos investigadores ali acaba descobrindo que há poucos meses antes a polícia da Pensilvânia também andou procurando informações sobre o Charles Cullen. Poderia ser só uma coincidência?
Poderia, mas quando se trata de investigação, nada é descartado. E então o investigador entra em contato com a polícia da Pensilvânia a fim de entender melhor o motivo pelo qual eles estavam procurando saber sobre o Charles Cullen. E acabam descobrindo que o Charles estava sendo investigado ali por um problema no estoque de medicamentos do hospital St. Luke's na Pensilvânia. E isso indicava que alguém ou o hospital que ele trabalhou teria feito uma denúncia contra ele. A essa altura a investigação foca no Charles Cullen e eles passam a procurar pessoas mais próximas dele ali, a família, para entender o comportamento dele. Porém, eles acabam descobrindo que ele é uma pessoa tranquila até então, que é um pai cuidadoso, que ama muito as suas filhas, e apesar de alguns pequenos problemas particulares, ainda assim ele era uma pessoa em que não se desconfiaria de nada. Até que os investigadores descobrem ali um incidente ocorrido com o Charles no hospital de Warren, em que ele trabalhou ali no ano de 1991 a 1994. Uma paciente teria morrido ali com os mesmos traços das mortes do Somerset, apesar dela já estar bem. Segundo o filho dessa mulher, Charles era um enfermeiro ali naquela noite, e a mãe dele contou para ele que o enfermeiro tinha aplicado uma injeção na perna dela, e pouco tempo depois a mulher faleceu. Porém, apesar do esforço do filho dessa mulher, as investigações contra o Charles foram encerradas porque o hospital não tinha provas contra ele. Mas para os investigadores aquilo era um indício de que algo muito errado estava acontecendo e que Charles estaria envolvido. O pior de tudo isso era que os hospitais em que o Charles trabalhou e que aconteceram essas mortes de certa forma acobertaram toda essa situação. Para os hospitais era muito mais fácil mandarem o Charles embora por desconfiarem dele do que levarem isso adiante e sofrerem com os processos e com os boatos de que o hospital estaria matando as pessoas. E com isso as pessoas não iriam querer mais frequentar o hospital e consequentemente eles perderiam dinheiro, que parece ser a única coisa que eles realmente se importam. Dinheiro. E aí então eles preferiram empurrar toda essa situação para debaixo do tapete. Triste demais, né? Fala a verdade. Quando os investigadores descobrem que uma enfermeira que trabalhava ali no hospital St. Luke's havia avisado os policiais da Pensilvânia que o Charles Cullen estava matando os pacientes, tudo passou a se encaixar de certa forma. A enfermeira relata que o Charles havia descartado uma quantidade enorme de frascos de medicamentos ali na caixa onde ficam as agulhas. E com isso ela chegou à conclusão que essas mortes estavam acontecendo principalmente por ataque do coração no período em que o Charles trabalhou lá. Porém, por ele ser essa pessoa extremamente simpática e atenciosa, a maioria das pessoas duvidavam que ele realmente tinha cometido esses crimes. Mas com todas essas evidências e com todos os históricos dos hospitais por onde ele trabalhou, os investigadores já tinham a plena certeza que Charles Cullen estava matando os pacientes. Porém, eles ainda não tinham uma prova concreta, que era uma confissão do próprio Charles. Mesmo quando os investigadores descobrem que um sistema de retirada de medicamentos ali do hospital tinha registrado uma quantidade incomum de retiradas pelo próprio Charles, inclusive dos 2 medicamentos que foram encontrados nos corpos das vítimas, porém todos eles estavam com o status de retirada cancelado, e aí o que leva os investigadores a entenderem que o Charles solicitava a retirada desses medicamentos, mas antes dele pegar esses medicamentos ele cancelava e mesmo assim conseguia retirar os medicamentos. E isso não poderia ser usado como prova contra ele porque o comprovante de retirada desses medicamentos estava com status cancelado, ou seja, na teoria Charles não tinha retirado nenhum desses medicamentos. Quando os investigadores então vão atrás da Amy, que era enfermeira e melhor amiga do Charles, ela não consegue acreditar que ele estaria por trás de todas essas atrocidades. Mas com todas as provas que os investigadores apresentam para Amy, com todas as retiradas de medicamento, a ficha dela começa a cair com relação a ele. E ela passa a perceber que o seu melhor amigo, a pessoa que ela acolheu dentro da sua própria casa, poderia ser um assassino frio e cruel. E mesmo assim, depois do choque de realidade de saber que o Charles poderia estar cometendo todas essas atrocidades, ela resolve então ajudar os investigadores. Se Charles realmente fosse um assassino, alguém teria que parar ele de alguma forma o mais rápido possível. Mas para Amy, naquele momento, tomar essa decisão não foi nada fácil, principalmente porque ela era a única pessoa que ele confiava e ela também confiava muito nele. E um relato muito bonito que a própria Amy conta é que ela decidiu ir falar com a filha dela de 11 anos, explicar para ela sobre essa decisão difícil que ela tinha que tomar. E a filha dela, que também tinha muita intimidade com o Charles, falou para a mãe que se ele realmente estivesse machucando as pessoas, então que a mãe dela teria que ser a pessoa que iria parar ele de qualquer jeito. Ele não poderia mais continuar machucando as pessoas. E isso deu uma coragem absurda para Amy, que decidiu de uma vez por todas que iria fazer de tudo para que o Charles confessasse os crimes. Essa era a única maneira de conseguir uma prova concreta contra ele. Depois dos investigadores exumarem o corpo do reverendo Florian Gall, que também tinha sido uma vítima do Charles, e encontrarem na corrente sanguínea dele uma dosagem letal de medicamentos, eles então decidem colocar uma escuta na
Amy e fazer com que ela encontre o Charles a fim de obter qualquer tipo de confissão dele com relação a esses crimes. Mas, por uma ironia do destino, a bateria que estava ali no gravador de voz que estava com a Amy acabou antes mesmo que o Charlie pudesse dizer alguma coisa importante. O que resta para os investigadores é prender o Charles e fazer ele pensar que todo mundo já sabia de tudo e de certa forma ele acabar confessando ali os crimes. Mas isso também não funcionou porque o Charles não estava afim de conversar com eles. E então eles ligam para Amy, pede para que ela vá até a delegacia e já ali dentro da sala, então a Amy falando com o Charles pede para ele confiar nela e falar toda a verdade. E que ela iria proteger ele de qualquer perigo que ele pudesse correr, mas que naquele momento ele teria que ser o herói dela. E foi aí que a Amy conseguiu uma confissão do seu melhor amigo. Charles Cullen tinha realmente cometido todos aqueles assassinatos com os pacientes. Ele injetava medicamentos nas bolsas de soro com uma seringa. Assim, quando algum enfermeiro colocava a bolsa de soro nos pacientes, não haveria nenhuma hipótese de desconfiança em cima do Charles. Em sua defesa, Charles então alega que fazia tudo aquilo porque não conseguia suportar o peso do fardo de ver aquelas pessoas à beira da morte. Porém, a verdade é que ele matou inúmeras pessoas que já estavam bem, com quadro de saúde estável, então essa desculpinha de falar que ele não aguentava o fardo pesado cai totalmente por terra. Foram 16 anos de profissão em que o Charles cometeu todos esses assassinatos. Ele trabalhou em 9 hospitais e em uma casa de repouso. 16 longos anos que ele passou cometendo todos esses crimes, destruindo famílias, acabando com o futuro, com o sonho de pessoas que tinham uma vida inteira pela frente. Um verdadeiro monstro que estava vestido com um jaleco branco e que as pessoas confiavam nele para salvarem suas vidas. Ao final, Charles Cullen foi condenado pelo assassinato de 29 pessoas, pacientes dos hospitais e por mais 6 tentativas de homicídio. Embora especialistas acreditem que ele possa ter matado por volta de 400 pessoas, o que faz dele um dos maiores assassinos em série dos Estados Unidos. Charles Cullen foi condenado por 11 penas de prisão perpétua consecutivas em 2006, sem a possibilidade de condicional por 397 anos. E a pergunta que fica é por que nenhum dos responsáveis pelos hospitais onde ele passou também não foi responsabilizado pelas mortes, já que ficou comprovado que esses mesmos hospitais onde ele trabalhou de certa forma acobertaram todas essas atrocidades. Eles preferiram empurrar isso para debaixo dos panos do que tomar qualquer atitude que fizesse com que o Charles parasse com isso. E o pior, todos esses hospitais deram cartas de recomendação para que o Charles Cullen conseguisse emprego em outros hospitais. Onde o dinheiro impera, vale tudo para se safar, né? Eu quero agradecer a você que ficou aqui até o final. Essa realmente foi uma história chocante. Eu confesso que eu não conhecia essa história até assistir o filme e o documentário da Netflix. E para você que gosta desse tipo de história ou quer entender um pouco melhor o que aconteceu, fica então essa dica aqui pra vocês. O filme, O Enfermeiro da Noite, e o documentário Em Busca do Enfermeiro da Noite. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor dessa história com esse vídeo. Não esquece de deixar o gostei aí que ajuda pra caramba. Aproveita também e se inscreve aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!